Vibrações pela Paz. Nossos encontros ocorrem de domingo a sexta-feira às 22 horas. Também nas quartas e quintas às 7h30. Nas sextas, TAESD, às 22 horas e 15 minutos, que promove o tratamento à distância. Domingos às 22 horas. Evangelho no Lar. Aberto à participação de todos. Estamos nas redes sociais, WhatsApp e Facebook. Eu vou passar a palavra para quem vai fazer a oração da noite, mas enquanto isso já vamos introspectando, pedindo o apoio dos nossos anjos da guarda. Que Jesus, através dos seus mensageiros, nos abençoe. Que abra as nossas mentes para que o orgulho e a vaidade não tomem espaço nesse momento. E que nós entendamos que todo e qualquer lembrete, toda e qualquer mensagem, todo e qualquer ensinamento vem dele para todos nós. Ninguém é privilegiado e ninguém é desconsiderado. Que Jesus nos abençoe a todos. Elisa. Eu convido os irmãos a elevar o nosso pensamento até nosso Pai Maior, para que possamos abrir o nosso Evangelho da noite, nos conectando com a espiritualidade benfeitora, que nos ampara, que visita nossos lares, que fluidifica nossas águas, que nos traz o bálsamo da luz e da saúde para nós e nossas famílias e nossos animaizinhos. Somos gratos a Ti, Jesus, por tantas bênçãos a nos dispensar nesta noite de hoje. Que possamos estar unidos em um só pensamento de amor e de caridade. Que possamos, através das lições do Evangelho, trazer para nós uma postura de moralidade e ética, que é o que precisamos para um dia chegar até Ti, Senhor. Que os ensinamentos da noite nos tragam esse refrigério e que possamos pregar lá adiante a nossos irmãos, aqueles a qual vamos passar a semana. Que possamos sempre estar conectados em Teu amor e em Tua luz. Gratidão, e que assim seja. Com a Tua permissão, damos aberto o Evangelho da noite. Tu vai fazer a leitura, Nath? Fica à vontade, então. Deixa eu só puxar aqui. Bom, o nosso tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 9 e 10. Pedi e obtereis. Ação da prece, transmissão do pensamento. Item 9. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Item 10. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, ou em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe à vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito,
Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontre. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de ser subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, o único apto a torná-la eficaz. Então, meus irmãos, a prece é um instrumento de que nós nos utilizamos para entrarmos em maior sintonia com Deus. Nós usamos o intermédio da espiritualidade, sejam santos de nossa devoção, no caso dos católicos, sejam nossos entes desencarnados ou os espíritos superiores a quem nos referimos às vezes, mas sempre a prece vai surtir algum efeito pela vontade de Deus. O que nós pedimos na prece só será atendido se Deus considerar que esse nosso pedido está dentro das nossas necessidades, das nossas possibilidades, dos nossos merecimentos. Ao mesmo tempo, o agradecimento, ele também é transmitido a Deus. E quando nós somos gratos, nós melhoramos em nós as nossas, como que eu posso dizer? Nós ativamos em nós receptores dessa energia, né, desse fluido universal. Então, a prece com gratidão, ela não só é direcionada para o todo, né, para Deus, para tudo que nos rodeia, como também ela funciona como um canal receptor, porque ela nos abre, ela nos torna aptos a receber do universo, né, de Deus, do fluido cósmico, dos espíritos que nos assistem, toda essa energia que pode nos possibilitar melhorarmos tanto a nossa saúde, quanto o nosso aprendizado, as nossas disposições. O vídeo também que eu enviei no grupo, ele mostra que a prece, ela aumenta o fluxo sanguíneo no nosso lobo frontal. O que é o lobo frontal? É justamente onde nós tomamos decisões. É o nosso canal com Deus. Digamos assim, de uma certa forma, meio que figurada, o centro do espírito no corpo. É dali que nós recebemos esse contato com... do perispírito se liga com o corpo material e se liga com o nosso espírito. Quanto mais a gente ora, mais esse lobo frontal se desenvolve, maior é a nossa comunicação com a espiritualidade, maior é a nossa capacidade de tomada de decisões. Porque nós nos abrimos a que a espiritualidade, ela entre em contato conosco, nós não nos fechamos a ela. Ao mesmo tempo, nós criamos também uma proteção contra as más influências, porque a partir do momento que nós podemos tomar boas decisões, nós estamos mais, digamos assim, sintonizados com a espiritualidade superior, nós não nos deixamos influenciar por aqueles irmãozinhos ignorantes que buscam nos tirar do bom caminho, nos levar a erro, nos induzir às más escolhas. E eles acabam se afastando de nós porque eles percebem, na verdade, que ali eles estão perdendo o tempo deles, porque nós não estamos suscetíveis às suas influências inferiores. Então,
mantendo sempre esse padrão de prece constante, mantendo sempre as nossas boas vibrações, o nosso pensamento voltado a Deus, nós estamos criando possibilidades maiores, não só para o nosso aprendizado e desenvolvimento, mas para todos aqueles que estão próximos a nós recebam essas boas vibrações. Tem um outro vídeo que, infelizmente, eu não consegui achar para compartilhar com vocês, que ele diz que o poder da prece é tão grande que em grupos de orações que visitam hospitais, independente de qual seja a fé da pessoa, as pessoas doentes, acamadas, que recebem essas orações, elas têm uma melhora no seu quadro geral. Elas têm menos menos propensão a ter infecções oportunas que pode se pegar no hospital, menos complicações no seu quadro clínico, elas têm um índice de melhora muito mais rápido, elas têm alta mais rápida. Pessoas que estão em coma e estão em estado vegetativo, como disse o próprio médico na entrevista, ele fala, elas sequer sabem que estão vivas, né? Nos termos dele, que não é espírita, mas é provado cientificamente que essas preces, elas afetam o quadro geral dele, elas melhoram, inclusive, a parte neurológica deles, podendo auxiliar na cura deles, e nos casos menos graves, até acelerar o processo de saída do coma para esses doentes. Então, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, só para encerrar, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, alguma dor emocional, alguma dificuldade espiritual, façamos uma prece, levemos o nosso pensamento ao Pai maior, que Ele certamente vai nos atender por meio daqueles que são seus enviados, para nos assistirem nessa vida. Eu passo a palavra a quem mais quiser contribuição. Elisa? Eu vou convidar os irmãos, que agora é um momento de participação de todos aqui do grupo, que já teve algum benefício quando orou com muita fé, que pediu e recebeu. Eu convido esses irmãos a compartilhar esses momentos, né, de fé, de resignação, tá? Eu deixo agora aberto para os irmãos que vão levantando a mãozinha, a gente vai passando, porque é muito importante para nós essa troca, tá? Meus irmãos, sintam-se à vontade, vou passar para a irmã aqui, a Sônia. Joelma. A Sônia levantou a mão primeiro. Ah, tá. Abre teu microfone, irmã, que está fechado. Desculpa. Eu dou boa noite a todos e começo agradecendo ao Júlio, porque eu sou uma pessoa tímida. Então, eu estou aqui com meu coração, parece que vai sair pela boca, só porque eu tomei a iniciativa de me expor. E ele falou uma coisa que eu já ouvi e me toca muito, que a gente, quando se omite, eu fico me perguntando, não será um orgulho, uma vaidade de você se expor e achar que vai ser julgada, que não vai ficar bem? Eu penso muito nisso. Então, eu falei, hoje eu vou resolver falar, porque muitas vezes aquilo que eu vou falar, as pessoas falam a mesma ideia. Eu digo, então já falaram, eu não vou falar. Mas hoje eu quero assim dar um depoimento de muitas coisas que já aconteceram na minha vida. E começando assim, o que seria de nós sem a prece? Eu não consigo conceber uma existência sem a gente ter essa ligação com o nosso Pai. Para mim, assim, não tem sentido. E eu já tive, assim, várias experiências. Eu vou começar por uma mais antiga. Eu, há 52 anos atrás, eu tive o meu filho mais velho, estaria com 52 anos e desencarnou com 8 anos. Então, foi uma luta muito grande, que a gente descobriu um tumor na cabeça e ele estava assim, com 2 anos de vida só. Foi aquela luta, muitas orações, fui em muitos grupos de pessoas que, Nossa Senhora da Cabeça, nós íamos, um culto evangélico, nós íamos. Fomos, na época, numa pessoa que atendia como Garrincha do Bisturi, que nós íamos daqui do Rio de Janeiro para São Paulo, primeiro uma vez por mês, depois de 15 em 15 dias, depois uma vez por semana. E tudo assim baseado na prece, tudo com preces. Então, esse menino, quando veio para o Rio de Janeiro, depois desse tratamento, eles disseram que fizeram a tomografia,
que o tumor tinha ficado igual uma gema de ovo. Então, poderia fazer uma punção, entendeu? Sem precisar retirar a massa e coisa e tal. Então, nós optamos por fazer essa operação, mas teve um período muito grande que era assim, de preces de joelho. Eu tive que frequentar uma sociedade de medicina e espiritismo aqui no Rio de Janeiro, e era uma coisa assim, eu estava na corrente de orações, né, no auditório, e tipo a pessoa fala assim, tem uma mãe aí no auditório que o filho está com um tumor na cabeça e vem aqui que o seu pedido, a sua prece foi ouvido e nós vamos dar resposta. Então, olha aí, uma prova sincera de que eu fui ouvida. Quando ele operou, eu saí assim da porta do centro cirúrgico, passei por um corredor, aí eu só dizia assim, Senhor, me dá prova de que eu não estou sozinha, de que tem alguém comigo. Vocês podem não acreditar. Eu passei no fim do corredor, tinha um relógio na parede. Quando eu olhei para o relógio, o ponteiro balançou. Eu falei, não é possível, mas eu tive muitas provas com relação a esse filho de que eu não estava sozinha. No dia do sepultamento dele, eu falei assim para minha mãe, só vou dizer para a senhora, porque a senhora me conhece e acredita em mim. Se eu falar para alguém que eu orei tanto, 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 pedi força, que eu que consolava as pessoas da família. E eu me sentia assim, como se eu fosse um balão de gás imenso. Eu era um balão de gás, eu não me sentia eu uma pessoa, me sentia uma coisa assim imensa. Aí, depois que serenou o momento, que eu comecei a refletir, toda a presença de Deus, a força das pessoas orando por mim, claro, né? E tudo isso sendo atendido e eu sentindo toda aquela proteção divina. Falei, gente, o que seria de mim se não fosse isso? E segui numa boa, com mais 2 filhos, né? E a outra coisa que eu quero contar também da oração é que eu morava num apartamento e ao lado do apartamento tinha uma bomba de gasolina. E ficavam muitos meninos ali brincando, jogando pela noite. Um dia eles se desentenderam, 2 grupos se desentenderam e começaram uma briga de você ficar assim: o que que eu vou fazer? Aí eu me lembrei: quando a gente não pode fazer nada, vamos pedir recurso a quem pode mais. Eu me ajoelhei e pedi que todos os anjos da guarda daqueles meninos, que todos os protetores, os espíritos do bem envolvessem para que não tivesse uma repercussão maior e que aquilo não terminasse numa uma coisa mais séria, né? Não demorou 5 minutos, cada um foi saindo, saindo, saindo. Aí eu, Senhor, muito obrigada. Eu fui atendida mais uma vez. E a gente sabe que não é? Quando a gente faz aquela nossa oração, que não é de palavra, mas é todo o sentimento que a gente tem empregado naquela prece, a gente tem certeza que é atendida, tá? Então, deixa eu agora dar espaço para mais alguém, e agora eu estou na prática mais da prece de gratidão, porque... Obrigada, irmã, pelo seu depoimento. Passa a palavra para a irmã Joelma. Boa noite, fazendo as minhas palavras, as palavras da Nath, que foi muito legal, da nossa irmã ali, eu também tenho muitos e muitos, muitos fatos, assim, que a oração me ajudou. Mas a mais recente agora, né, eu tô no escuro porque tô recuperando do transplante de córnea. E eu tenho fobia de agulha, né, eu já conversei com vocês sobre isso. E as orações que eu tenho feito e que eu tenho recebido, que eu sei de vários amigos, e de vocês, do grupo, e outros grupos, e amigos mais visíveis assim, né? É real. Hoje eu não sinto aquele medo que eu tinha, né? Então, realmente, a prece dos nossos intercessores, que são espíritos iluminados, né? Seja santos, né? Quem acredita também. Eu tenho vários, alguns que eu realmente busco ajuda, e eu tenho certeza que eu sou ouvida, né? E realmente a oração de gratidão também. É isso. Oi, Mércia. Pode falar. Rapidinho, estão me ouvindo?
Alto e claro. Tá certo. Eu tive, essa semana, uma experiência com a minha filha caçula. Ela está passeando com a minha netinha lá em Florianópolis. E sexta-feira à noite ela mandou para mim, sexta-feira, final de tarde, ela mandou uma foto. Ela estava com um machucado na perna e, mãe, estou indo para um pronto atendimento. Vou olhar, porque pode ser uma trombose, pode ser alguma coisa. E eu fiquei assim, tá. E a Bela, que é minha neta de 1 ano e 4 meses. E ela falou, mãe, ela vai comigo. Ai, num lugar estranho, com o neném sozinho no hospital, né? O meu genro não está com ela. Aí eu falei, mas quem vai com você? Não, eu estou indo sozinha, mãe. Aí meu coração de mãe, né? Ai, meu Deus do céu, né? Dá uma medicação, passa mal, faz alguma coisa. Aí eu lembrei, falei, não, peraí, Mércia, ela está sua filha. Ela é filha de Deus. Aí comecei a me controlar. Aí eu pensei assim, bom, ela está recente que ela está no Brasil, que ela mora fora. E aí eu peguei e falei, bom, deixa eu pensar como eu posso ajudar. Florianópolis é longe, eu não chego lá tão cedo, né? Nem tenho condições para ir tão imediatamente. Parei, cheguei em minha casa, sentei no meu quarto, fiz uma prece e pedi a Jesus que me orientasse, né? Então, me acalma, coração, eu sou humano, meu coração de mãe aqui está aflito, mas me orienta, Jesus. O que eu posso fazer? Estou emocionada, gente, porque na hora eu lembrei de você. Eu lembrei o dia que eu não sabia quem falou sobre o clima de Florianópolis. Eu falei, no nosso grupo de amor tem um irmão de Florianópolis. Na mesma hora eu procurei o Luiz, procurei a Miriam, mandei a mensagem para eles e confirmando que tinha alguém. E eles me passaram 2 contatos. Eu voltei, conversei com a minha filha, conversei com as duas. Primeiro, a Magda me respondeu, né? Aí eu falei com ela o que estava acontecendo, que eu estava um pouco ansiosa. E ela disse para mim que confia, se precisa, pode passar meu contato, se precisar, eu estou à disposição. Eu voltei para minha filha, falei com ela, e graças a Deus, não precisou, né? Mas a prece. Na mesma hora, eu vi esse grupinho que eu vejo aqui das fotos que vinham assim, na minha frente, aí meu coração serenou. Eu só tenho que agradecer. Maravilhoso, né? Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o apanhado das 3 irmãs que falaram até agora. A Joelma falou em muito do que a Joelma falou está dentro daquilo que a Sônia falou. O que a Mércia falou agora chamou atenção no seguinte sentido. Ela lembrou do grupo. Nos momentos de aflição, lembrem do grupo. Se vocês lembrarem do grupo no momento de aflição com a vibração alta, automaticamente vocês se ligam à egrégora do grupo. E vocês são atendidos o mais imediatamente possível. Mas certamente um dos trabalhadores do grupo o estará ouvindo. Bateu o pânico, bateu o desespero, bateu a dor, bateu, sabe, o sentimento de perda, acha que está entrando em depressão. Antes de falar com qualquer pessoa do grupo, entra na vibração do grupo. Faça isso que a Mércia falou. Lembra das fotinhos, lembra das vozes, dos sorrisos, lembra do momento e ora inspirada nesse momento. E de cara você vai encontrar a egrégora do grupo. E se você puder ser socorrido, você vai ser socorrido imediatamente. Ninguém promete socorro para ninguém, porque todos nós temos que passar pelos nossos pedregulhos. Essa que é a verdade. Tem pedregulho na vida de todo mundo. Mas vai ser tão mais fácil passar por um pedregulho quando do outro lado tem alguém com a mão estendida nos ajudando. É tão mais fácil quando eu tenho alguém nos insuflando coragem e força. Então, orar vinculado ao grupo é muito bem, muito bom. E para terminar, antes de passar para a Miriam, Sônia, essa sensação de corpo inchado que tu sentiu se chama ballonamé. Essa sensação é inerente a quem extravasa os limites do corpo físico, em que o corpo áurico se dilata, se expande por causa da frequência que tu atinge com o teu pensamento.
tu vibra no plano espiritual. É isso que dá essa sensação, tu vibra no plano espiritual. Essa sensação que muitas pessoas sentem quando descobrem mediunidades excelsas, de vidência, de cura, de transporte, é essa sensação que as pessoas sentem. Obrigada. Miriam. Boa noite, irmãos e irmãs. Eu estava ouvindo, né? E eu só posso dizer para vocês que a oração para mim é tudo. Não é uma válvula de escape, né? Não é uma fuga, mas é um apoio. E a gente sabe que a gente não pede para que as provas, que a gente não passe pelas provas, mas a oração nos fortalece. Então, a sensação que a Mércia teve, eu também tenho, porque quando eu necessitei, e vocês sabem, não preciso nem explicar o porquê, o socorro veio de cada um de vocês. De cada oração, de cada mão estendida, de cada sorriso, de cada palavra de incentivo, de afeto, de cada presença. Então, assim, ó, esta nossa egrégora, esse nosso grupo, essa nossa família, ela é muito, mas muito abençoada. Por quê? Porque nós temos a presença de todos vocês e nós podemos contar com vocês. E a gente olha cada rostinho e cada rostinho de vocês nos traz força, energia e é a resposta de Deus para a nossa vida. Era isso que eu queria dizer. Mais algum irmão que queira contribuir com algum depoimento? Pode falar, irmã Eliane. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho de mim. Nem sempre, né, gente? A gente sabe que nem sempre, 99% do nosso dia a gente está bem, né? Às vezes acontece da gente estar meio atrapalhada, não é? Com as nossas vibrações baixas. E ontem, por exemplo, eu estava me sentindo um pouco incomodada, né? E eu falei, meu Deus, o que será que está acontecendo? Porque isso parece que não é meu, né? Tem alguma coisa errada? Será que eu não fiz a prece direito? E eu vou sentar e vou fazer a minha prece. Eu vou ler o meu evangelho e vou fazer a minha prece. E coloquei, né, aquele pensamento que eu sabia que não era meu, em prece, e pedi auxílio divino para mim e para todos aqueles que ali estavam. E olha, gente, não é mágica, todo mundo sabe que não é mágica, mas aquilo vai assim, é tirado com a mão da gente. E eu tenho certeza, plena certeza, que cada um foi socorrido. Porque a gente tem que orar com o coração, né? Fazer as nossas preces e pedir com o coração. O nosso diálogo com Cristo é com amor e com coração, independente de quem é que está ali, pedindo, implorando, às vezes uma ajuda, ou até às vezes a gente não sabe, né? Então eu só sei que com a graça de Deus eu venci aquele momento que estava sendo, já fazia, na verdade, não era ontem só, já fazia alguns dias que aquilo estava me incomodando. Eu estava fazendo a prece, mas a gente passa por o dia tão corrido que às vezes você não percebe certas coisas, é muito sutil, mas aquilo te incomoda. E ontem eu consegui perceber, tem algo errado. E quando eu sentei e fiz, eu comecei a ler o meu evangelho, tinha feito a oração. Li o evangelho, agradeci, pedi amparo a todos nós. E foi. Terminei o evangelho, estava em paz, tudo ao meu redor estava em paz. Então, acho que é isso, é a gente perceber, né? Que a gente não está sozinho. Nós já sabemos que nós temos o nosso evangelho, nós temos o Cristo, os nossos amigos benfeitores, o nosso mentor. Então, que corremos
pedimos auxílio sempre que for necessário, porque Ele vem, né? Graças a Deus Ele vem. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu só arrematar aqui antes de passar para o Marco. Não sei o que o Marco não se manifestou ainda. Estou sentindo falta. Se a gente orando por nós mesmos, quando nós oramos por nós, pelas nossas necessidades, pelas nossas aflições, nós encontramos a Deus sempre. É sempre mesmo. Imagina quando a gente ora pelos outros, como foi o caso da Eliane. O problema estava no entorno dela e ela orou por todos que envolviu. Pelo menos foi o que eu entendi da colocação dela aí. Então, como é bom orar. Às vezes tem pessoas que dizem, eu não posso fazer a caridade porque eu trabalho a semana toda, eu estudo de noite, ou porque o hospital mais perto é muito longe, eu não tenho carro. A melhor caridade é a oração. Quando a gente olha para o lado e ora por quem necessita, o primeiro beneficiado somos nós. O primeiro benefício recebe para onde a prece vem. Então é a melhor coisa do mundo, é orar pelo próximo, é orar pelo bem do vizinho, daquele que não gosta da gente. A minha esposa, no trabalho dela, agora não, mas nos trabalhos anteriores, a minha esposa é muito meiga, todo mundo gosta muito dela. Mas volta e meia parece uma pessoa assim que, sabe, tenta criar uma rusga, uma antipatia e tal. E aflige muito ela, a minha esposa é a Elisa, para quem não sabe, é a Elisa que fez a prece de abertura. E ela fica meio perdida, por quê? Porque aí eu sempre dou o mesmo conselho, amor, ora por ela, para que Deus a abençoe, a assista, porque os bons espíritos, essa pessoa está passando por um processo obsessivo. E ela começa a orar. Geralmente resolve na primeira oração. Quando ela chega lá, a pessoa já está diferente. Então vamos orar por quem não gosta da gente, principalmente porque a gente não gosta. A oração é o antídoto para todos os males. E para aqueles males que não têm solução, ela nos dá a força necessária para enfrentar. Então oremos sempre. Sempre. É isso. Acho que está se encarregando para o final. Eu não sei quem é que vai fazer o encerramento. Estou entregando a palavra. Mas alguém gostaria, Marcos? Gostaria que isso, Marcos. Eu ia falar com o Júlio ali, né? Dele, Marquinhos. Ô, Júlio, porque é um prazer, realmente eu fico assim, eu gosto de ver as novas vozes, né? A dona Sônia ali, não é verdade? Então, eu gosto de tudo, que legal, né? Que a pessoa está falando, e esse é o movimento de tudo, né? Porque às vezes, né, Júlio, nós sabemos que às vezes aquele pensamento que nos vem, por muitas vezes achar, mas que tolice falar isso, mas ela tem um caminho. A espiritualidade, ela sabe, né? Ela tem uma sintonia que vai chegar a alguém que está precisando ouvir aquela nossa palavra e puxa também todo o assunto, né? Esse assunto, ele é muito lindo, né? Porque prece é amor, né, pessoal? Prece é amor. É o sentimento que sai do nosso coração e vai pelo nosso pensamento, que é conduzido pelo fluido cósmico e chega exatamente no endereço que nós queremos, né? E o Júlio falou muito bem, o primeiro beneficiado somos nós, porque nós geramos esse amor dentro de nós, olha só, né? Nós trazemos e encaminhamos esse nosso amor, né? E a espiritualidade vai lá e entrega a minha nota aqui. Tanto é que a outra pessoa recebe e sente isso, uma melhora. É um movimento de amor, né? É maravilhoso. Eu vou aproveitar, se o Júnior permitir, de fazer o fechamento com a oração. A Natsumi levantou a mão, que acho que quer falar também uma coisa, ou quer orar, não sei. Eu falo rapidinho e devolvo para você a prece final. Para aqueles que já conhecem o livro, vale a lembrança. Para aqueles que não leram ainda, eu recomendo a leitura dos Mensageiros, do André Luiz, do Chico Xavier. O capítulo 22, ele fala sobre os que dormem. É um grupo imenso, né, de espíritos que estão adormecidos. Enfim, lendo o livro vocês vão entender o caso. Mas
a importância dessa citação é, na hora que eles oram por eles, para que eles possam se restabelecer, se recobrar e acordar, desce uma luz do alto, o Pai abençoando essa oração. Essa luz, ela é direcionada aos que oram e também aos que dormem, mas mais aos que oram. E desses que oram, parte a energia, o fluido vital, que vai ser direcionado aos que dormem. Alguns vão melhorar e outros chegam até a despertar. Então, para vocês verem como que funciona lindamente a cadeia da prece. Nós oramos, essa oração é direcionada a Deus. Deus responde a nossa oração e, através dessa resposta de Deus, nós podemos auxiliar os nossos irmãos. Então, o nosso poder é infinito, por quê? Porque o Pai nos abençoa quando nós agimos em seu nome. Que lindo, né, pessoal? É o amor, na é verdade? Eu sempre falo que o amor é lindo, não é verdade? E a linguagem do universo é o amor. Todo esse trabalho da espiritualidade que vem junto a nós, os nossos mentores, nossos queridos, é porque a gente consiga nos vencer e trabalhar cada vez mais com amplitude esse desejo de amar e de passar o amor, porque o amor, ele é contagiante. Ele nos une, ele nos abraça, ele nos fortalece e ele nos engrandece. E junto a esse amor que nós emanamos, uma imensidão de espíritos bondosos se unem a nós, nos protegendo, nos fortalecendo e nos fazendo ver que sim, nós podemos vencer tudo. Muitos caminhos nós temos que realmente cruzar, difíceis, mas o amor oriundo de Deus, oriundo das orações dos nossos queridos, nos fortalece, nos une. Nós sabemos como é lindo. Então, nesse momento que nós estamos reunindo, é importante lembrar também, quando um de nós estivermos necessitando de algum entendimento, lembre-se dos sorrisos amorosos deste grupo, que é o manifesto do amor de todos nós, é o carinho de todos nós. E, com certeza, sempre nos vem esta intuição. E elevando nossos pensamentos em gratidão, fazendo fluir esse sentimento de amor, e amor elevado, que esse amor se expanda pelos nossos lares, levando esse sentimento maravilhoso para todos que nos circundam, encarnados e desencarnados. Porque nos tornamos uma casa de luz do amor. E que esse amor seja encaminhado neste momento em nossos pensamentos a todos a qual nós gostaríamos de levar essa força, essa fé, essa esperança e esse sentimento que vai vencer, esse sentimento que tudo passa e tudo passará. Porque todas as dores são para o nosso aprendizado. Deus nos ama e nos quer felizes, e felizes com o amor, que às vezes nós não o vemos. Pai amado, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, protetor do nosso grupo, nossos mentores, aqui o nosso sentimento de gratidão. Obrigado, Pai, obrigado. E haverá um momento em que todos nós, além desse nosso grupo já formado nesse sentimento de amor, crescerá ainda mais, envolvendo a todos os irmãos. Porque o caminho final é esse amor universal que Jesus tanto trabalha, tanto empenha seus mentores, tanto empenha seus espíritos maravilhosos, para que nós possamos trazer e iluminar o amor que existe em cada um de nós e que nós façamos sem medo de ser feliz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos também os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, e livre-nos de todos os males. Que esse amor que nos circunda, que esse amor que nos envolve, que essa luz do Cristo que nos afaga de carinho, seja expandido
pela espiritualidade, encaminhado para todos que necessitem desse nosso quinhão tão pequenininho, mas tão valoroso de amor. Que assim seja, Pai querido. Vibrações pela paz.